Sagitário, olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu venho hoje aqui, meu nome é Ana Brizotti, sou taróloga e terapeuta, e eu venho hoje aqui trazer uma previsão completa, né, dos oráculos do tarô, para vocês aí para o próximo mês, agosto de 2026. Sejam muito bem-vindos. Se você tem o Sol, Ascendente, Lua, se estão em Sagitário, essa leitura ela pode trazer uma mensagem importante para o seu mês de agosto de 2026. Então fica aí com a gente e vamos ver, né, se o que o tarô ele tem para nos dizer aí para vocês do signo de Sagitário. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todos essa mensagem. O tarô ele revela as energias predominantes aqui desse período, no caso para o mês de agosto, e por isso nem todas as mensagens elas vão nem todos os sagitarianos vão se identificar com essa mensagem, tá bom? Então receba aquilo que fizer sentido para você, para a sua realidade aí, e permita que o restante siga o fluxo do universo, tá bom? E se você gosta de conteúdo sobre tarô, espiritualidade, autoconhecimento, aproveite para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim você acompanha todas as previsões mensais, todas as mensagens que eu trago aqui, fortalece a comunidade e que vai crescendo, né, a cada leitura, tá bom? Agora, respire fundo, vamos descobrir o que o tarô tem para revelar para Sagitário em agosto, né, de 2026. Antes eu vou tirar aqui uma cartinha, uma mensagem inicial do Oráculo das Bruxas, né, vamos tirar uma mensagem inicial aqui para Sagitário, agosto de 2026. Vamos ver o que esse oráculo traz de mensagem para vocês aí, sagitarianos. Abrindo aqui, tirando uma cartinha. Celebre você. Como bons sagitarianos, né, que adoram uma celebração, tá aqui a cartinha. Celebre você. Você não precisa se moldar para caber em espaços que te apertam. Sua diferença é dom, sua essência é rara. Honre o que te torna único, única. Isso também é magia, ser fiel à própria alma, mesmo quando o mundo não compreende. Então essa mensagem aqui é bem clara, seja fiel a você, independente do que o mundo achar, das opiniões externas e alheias. Celebre você, cuide de você, goste de você, né? Se entenda aí. Essa é a mensagem do Oráculo das Bruxas para você, Sagitário, mês de agosto de 2026. Vamos agora aqui entender com o tarô o que o tarô vai trazer para vocês aí, né? De mensagem, de conselho, o que a espiritualidade quer mandar para vocês, quer conversar com vocês, né? Sagitário, agosto de 2026. Vamos lá. Tirar aqui a primeira cartinha. Opa, tá escapando. 7 de espadas. Segunda cartinha. 3 de copas. Olha aqui, carta da celebração. Acabei de falar da celebração ali no Oráculo das Bruxas, né? Olha aqui. Outra cartinha, tarô. 4 de paus. Tá? Tá aqui. E uma última cartinha. O Hierofante, carta do Papa, também conhecida como carta do Papa. Vamos entender então o que essa sequência ela traz aqui para vocês sagitarianos, né? Bom, a primeira coisa aqui, pessoal, que chama atenção nessa sequência, deixa eu arrumar direitinho, é um contraste entre a primeira e a última carta. Tá? A leitura ela começa com esse 7 de espadas aqui, que é uma carta que fala de estratégia, de segredo, necessidade de agir com inteligência, e termina num 4 de paus, na verdade é essa daqui, né? É a última carta. Um dos maiores símbolos aí de estabilidade. Então, o que quer dizer, né? Esse 4 de paus aqui ele fala de estabilidade, de celebração, de realização.
Isso mostra que agosto, para vocês sagitarianos, poderá começar com algumas dúvidas, né? Algumas situações aí nebulosas, mas tende a terminar com muito mais clareza, segurança e motivo para você. Existe uma história muito legal, bacana, bonita aqui sendo contada, né, nessa sequência. Primeiro será necessário enxergar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que vocês ainda não estão conseguindo enxergar. Depois, aproximar-se das pessoas certas. Esse oculto ele pode estar falando de pessoas, tá? De pessoas erradas, talvez, que possam estar aí na sua vida, interferindo de uma maneira não muito legal, uma maneira negativa. Essa carta do Sete de Espadas aqui, ela fala muito de coisas ocultas, né? De situações ocultas, que você ainda não consegue enxergar. Em seguida, vem falar aqui de fortalecer valores e a sua fé, que é essa carta do Papa aqui do Hierofante. E por fim, construir uma base sólida para o futuro, que é esse 4 de paus. Tá? Então, assim, o universo, ele parece dizer para vocês, sagitarianos, nem todos caminham ao seu lado com as mesmas intenções, mas quando você escolhe a verdade e se cerca de pessoas certas, encontra estabilidade e crescimento. Então, cuidado com as pessoas aqui, isso é um alerta para você abrir os olhos com as pessoas aí com que vocês andam. Presta atenção nas atitudes, nas conversas, nas intenções, entendeu? Nas entrelinhas, né? Para vocês entenderem aí se essas pessoas fortalecem, né, a sua vida, os seus valores aí, ou se elas não contribuem com nada. Tá? Um outro detalhe muito interessante é a evolução dos elementos. A leitura ela começa com signo de ar não, um naipe, né, de espadas que representa o ar, representando pensamentos, estratégias e necessidade de discernimento. E depois encontra a água através do 3 de copas, né, que é esse daqui, trazendo apoio, vínculo, troca emocional. E em seguida surge o Hierofante, o Papa, que é um arcano maior, ligado ao elemento terra, representando estrutura, aprendizado, valores sólidos. E tudo termina com o fogo, né, que é esse 4 de paus aqui, indicando conquista, alegria, expansão. Então é uma sequência de evolução muito harmoniosa, de mente para o coração, do coração para a construção das bases e finalmente para a celebração das conquistas, né? Que vocês que tende aí a acontecer para vocês aí no mês de agosto. Então, Sagitário, presta bastante atenção com quem vocês andam, o que vocês andam valorizando aí para que vocês possam chegar no final celebrando as conquistas, tá? Então, essa é a mensagem inicial para vocês aí de Sagitário, mês de agosto de 2026. Vamos ver o que essa sequência aqui representa para relacionamentos, né? Então, assim, agosto pede atenção à confiança, dentro dos relacionamentos também. Esse 7 de espadas aqui, ele pode ser interpretado como traição, porém não só deve ser interpretado como isso, tá? Essa carta, muitas vezes ela fala sobre omissões, sobre conversas que ainda não aconteceram, ou sobre pessoas que escondem os seus verdadeiros sentimentos e as suas verdadeiras intenções, algo que está oculto. Então, essa energia aqui convida você a observar mais as atitudes do que as palavras. Presta atenção nas atitudes das pessoas. Mas perceba aí também que a energia ela muda rapidamente, tá? Vira para um 3 de copas aqui, que mostra reconciliação, reencontro, fortalecimento de laço afetivo, alegria, comemoração. Então, para quem está num relacionamento, agosto ele favorece momentos de alegria compartilhada, diálogo e apoio mútuo, apoio das duas partes. Para quem está solteiro, existe uma forte possibilidade de conhecer alguém por meio de amigos, eventos, cursos ou os ambientes sociais aí que você frequenta. Então, se você está com essa intenção aí de conhecer alguém, conhecer gente nova, saia, vai para a rua, participa aí de eventos, vai para shows, se una aí com os amigos,
né? Vai conhecer gente nova, tá bom? Essa presença aqui ainda do Papa, ela reforça ainda mais essa energia, assim, muitos sagitarianos poderão viver relacionamentos que caminham para algo mais sério, que evolua, né? Para algo mais sério, com um compromisso maior, com estabilidade. Então, para alguns, essa carta ela pode indicar um namoro oficial, um pedido de namoro, um noivado, casamento, gente, ou decisões aí importantes sobre o futuro da relação. Tá? Essa carta do Hierophante aqui ela é muito séria para relacionamento. E aí a gente chega aqui no 4 de paus, que é essa última aqui, né, considerando uma das cartas mais felizes do tarô aí, né? Se você olhar bem, tem um casal aqui, ó, comemorando, celebrando, né, essas conquistas. Então, ela representa união, celebração, harmonia familiar e construção de um lar, seja no sentido literal ou emocional. O tarô, ele mostra que aquilo que começa com dúvidas aqui, ele pode terminar em segurança e felicidade, desde que você escolha caminhar do lado de quem realmente compartilha os mesmos valores que você. Isso é muito importante, Sagitário. Se você está andando com pessoas aí que não têm os mesmos valores que você, sai fora, entendeu? Vai andar com gente que realmente tá ali, ó, que combina com você, entendeu? Que segue, que concorda, entendeu? Com aquilo que você faz, que tem os mesmos valores que você, tá? Isso é um ponto bem positivo, né? Já é meio caminho andado, vamos dizer assim. Bom, na vida profissional e financeira, o que essa sequência favorece, né? Em agosto, ela pode estar indicando aqui muito trabalho em equipe. Então, esse 3 de copas aqui, ele mostra que parcerias, networking, boas conexões dentro do trabalho, elas podem abrir portas importantes. Já a carta do Papa aqui do Hierophante, ele também favorece cursos, aprendizados, certificações, concursos, mentorias. Então, se você deseja crescer profissionalmente, esse será um excelente mês para você buscar conhecimento e ouvir pessoas mais experientes, tá? É isso que diz aqui. Porém, tem um alerta aqui no meio, tá? Esse 7 de espadas aqui, ele indica que, assim, nem todas as propostas que vocês receberem aí, vocês têm que aceitar imediatamente. Leia direitinho os contratos com atenção, evite compartilhar os seus planos antes da hora. Procure agir de maneira estratégica, de maneira consciente, né? Não vai na ansiedade, na empolgação, porque esse 7 de espadas aqui, ele traz essa atenção. Nem sempre o silêncio significa desconfiança, sabe? Às vezes significa sabedoria. Então, você ficar quieto um pouco, não falar tanto, não abrir os seus planos para os outros, pode te render bons frutos, melhores frutos, né? E significa sabedoria mesmo. Então, assim, cuidado com a boca, cuidado falar muito aí, leia com atenção, né? Todos os documentos que você receber, que exigem uma assinatura, principalmente. Para a vida financeira, a tendência é uma estabilidade crescente. Esse 4 de paus aqui, ele indica segurança, conquista material, realização de metas. Então, alguns sagitarianos aí poderão estar investindo na casa, uma reforma, sabe? Realizar melhoria no ambiente familiar, comemorar resultados financeiros conquistados através dos seus esforços aí no último período, né, nos últimos meses. Então, existe uma tendência aí de comemoração na vida financeira aí para o mês de agosto, sagitarianas. Já para a espiritualidade, essa carta aqui, ela indica algo bem, vamos dizer assim, especial, tá? Esse Papa aqui, o Hierophante, ele ocupa uma posição central na sequência, né, das cartas aqui, funcionando como um verdadeiro coração da mensagem, mesmo porque é um arcano maior, então ele traz uma mensagem
bem importante, uma mensagem significativa. Isso mostra que agosto sagitariano será um mês que a sua conexão espiritual poderá se fortalecer profundamente. Então você poderá sentir muita vontade de estudar mais, de buscar novos conhecimentos, de se aprofundar em algo, de participar de grupos espirituais, sabe? Ou simplesmente compreender melhor o propósito de todos os acontecimentos aí que você está vivendo no momento, tá? E existe uma conversa ainda muito interessante aqui nessa sequência entre esse 7 de espadas aqui e o Hierophante, que primeiro representa, né, aquilo que está escondido, que exige discernimento, exige clareza, e segundo representa uma verdade, a ética, né, e os princípios, os valores. Então aqui o tarô ele está mostrando que qualquer situação construída em cima de ilusão vai perder força, enquanto tudo aquilo que for baseado na honestidade encontrará uma sustentação maior. É uma mensagem muito poderosa para agosto. A verdade será sua maior aliada. Então, haja sempre na verdade, na honestidade, tá? Aqui também esse número 7, ele representa, dentro da numerologia, né, ele representa uma introspecção, uma sabedoria, espiritualidade, busca pela verdade. Então, ele abre a leitura mostrando que agosto começará exigindo uma observação, um discernimento maior, antes de você tomar qualquer atitude ou qualquer decisão aí. O número 3, ele simboliza comunicação, alegria, criatividade, conexões. Então, ele mostra que as pessoas certas poderão desempenhar um papel bem importante aí no seu crescimento durante esse mês. Então, é importante olhar para as pessoas e se aliar às pessoas que têm os mesmos valores que vocês. Elas vão poder contribuir muito para esse seu crescimento aí no mês de agosto. Tá? O número 4, que é esse aqui, presente no 4 de paus, ele representa estabilidade, estrutura, construção de base sólida. Então, é muito significativo que essa leitura ela termine justamente nessa energia, mostrando que o mês ele tende a concluir de forma muito mais segura do que começou, né? E um outro detalhe que chama bastante atenção aqui também, nessa presença aqui desse papo, desse arcano de número 5, o 5 ele representa a mudança e evolução. Então ele está exatamente no centro da sequência, mostrando que a transformação acontece através do conhecimento, da fé, da revisão dos próprios valores. É como se o universo dissesse que para alcançar a estabilidade, primeiro será necessário você se fortalecer e fortalecer aquilo que você acredita, né? Aquilo em que você acredita. Bom, conselho final dessas cartas aqui, dessa leitura, é o seguinte. Escolha bem as pessoas que caminham ao seu lado e mantenha os seus valores acima de qualquer oportunidade aparentemente fácil. Então, assim, pode aparecer algumas oportunidades aí para vocês que indiquem facilidade, sabe, para ganhar dinheiro, facilidade para conquistar um emprego, facilidade em algum negócio, em algum projeto. Então, assim, abre o teu olho. Os seus valores acima de tudo, valores são inegociáveis, tá bom? Então, agosto de 2026 para vocês, sagitarianos, mostra que a verdadeira prosperidade, ela nasce da honestidade, de boas parcerias, da construção realmente de base sólida, sabe? O que começa como um mês de observação, de cautela, pode terminar em celebração, em reconhecimento, em estabilidade. Tá bom, Sagitário? Essa é a leitura para vocês aí referente ao mês de agosto. Se essa leitura fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu construo minha vida sobre bases sólidas. Eu construo a minha vida sobre bases sólidas, né? E compartilha esse vídeo com outro sagitariano aí que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos aí num próximo vídeo, numa próxima previsão. Tá bom, Sagitário? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais.